Bom, agora vamos ver mais uma propriedade, a proposição 1, e aplicar um exemplo, né? Um exemplo sobre essa propriedade. Essa proposição 1, ela é das proposições, das afirmações mais importantes desse curso de VGA. Porque a gente vai usar muito ela no curso todo e ela faz uma relação entre o algébrico e o geométrico. A ideia é a seguinte: considera dois vetores u e v paralelos, certo? O que essa proposição faz é o seguinte: eu consigo caracterizar esse paralelismo, que é uma propriedade geométrica, eu consigo caracterizar o paralelismo de maneira algébrica, ou seja, algebricamente, como eu posso caracterizar o paralelismo? Ou seja, dois vetores são paralelos quando ocorre o quê? Qual é a relação algébrica? E o que essa proposição nos diz é o seguinte: que os vetores u e v são paralelos, simplificando a escrita, u é paralelo a v, se e somente se um vetor é múltiplo do outro, segundo uma constante alfa. Ou seja, esses vetores são paralelos, se e somente se um é múltiplo do outro, ou seja, existe um alfa pertencente aos reais, tal que U é igual a alfa V. Poderia ser o contrário aqui, V é igual a um beta U, tanto faz. O alfa não seria igual ao beta, né? Seria exatamente o inverso. Mas o que é importante aqui é a caracterização. Em resumo, essa proposição diz isso. Dois vetores U e V são paralelos, U é paralelo a V, se e somente se eles são múltiplos um do outro. Dois vetores são paralelos quando um é múltiplo do outro, segundo uma constante alfa. Então, basta que você apresente uma constante alfa, vai ser uma constante específica, dependendo do contexto, né? E se você conseguiu provar que U é igual a alfa V para algum alfa, então você está provando que esses vetores é paralelos. E isso faz sentido na definição, né? Porque, olha só, se você tem U igual a alfa V, a gente viu lá, né, que seria essa afirmação daqui para lá, a gente viu que o alfa V é sempre paralelo a V, né? Ou seja, se U é igual a alfa V, então U é paralelo a V. Isso seria a volta da demonstração dessa proposição, certo? Então, o que caracteriza o paralelismo de vetores é a proporcionalidade entre eles, algébrica. Essa é uma relação geométrica de paralelismo, essa é uma relação algébrica. A gente consegue relacionar elas, é C e somente C, certo? Ou seja, caracterizamos o paralelismo através da proporcionalidade, certo? Então, dois vetores U e V não nulos são paralelos, se e somente se existe uma constante alfa, tal que U é igual a alfa V, certo? Essa é uma uma proposição muito importante, que a gente vai usar bastante, porque às vezes no exercício pede para mostrar que dois vetores são paralelos. E como você pode fazer isso? Você mostra que um é múltiplo do outro, com isso você está mostrando paralelismo. E esse exemplo 2 é um caso onde a gente utiliza essa ferramenta, certo? Vamos fazer ele. Ele é um exercício da lista 1 também, um exercício bastante interessante, e foi por isso que eu resolvi fazer ele. Bora lá. Sejam ABCD um quadrilátero, então eu já desenhei ele aqui. Sejam ABCD um quadrilátero, certo? ABCD um quadrilátero. O um ponto qualquer, então eu vou considerar um ponto fora aqui. Eu já falo porque eu estou pegando ele aqui fora. Um ponto qualquer, então deixa eu traçar aqui para fechar isso aqui. Eu já falo porque eu estou fazendo isso. Um ponto qualquer. E vamos fazer a leitura desse ponto P aqui. P é o ponto médio, certo? P é um ponto médio do segmento que une os pontos médios das diagonais AC e BD. Então, AC está aqui, o ponto médio dessa diagonal, já escrevi, ele está aqui, certo? Então, aqui está o ponto médio da diagonal AC. E aqui estaria o ponto médio da diagonal BD, certo? Esse ponto médio eu vou chamar de M e esse ponto médio eu vou chamar de N. E aí, P é o ponto médio do segmento que une esses pontos médios. Olha só. Então, eu considero esses dois pontos médios, considero o segmento que une esses pontos médios, certo? E P vai ser o ponto médio desse segmento. Olha que interessante. P vai ser esse ponto aqui, ó. Certo? P é o ponto médio do segmento que une os pontos médios das diagonais, certo? O nosso contexto é esse. E aí o exercício pede para mostrar aqui o vetor OA, que está aqui, mais OB, que está aqui, mais OC, mais OD, é paralelo ao vetor OP, certo?
esse é um exercício de paralelismo. Então, o que a gente tem que fazer? Esse vetor decomposto aqui, OA, OB, OC e OD, a gente tem que provar que ele é paralelo ao OP. Para a gente provar que ele é paralelo ao OP, se você olhar aqui intuitivamente, nem dá para perceber isso, né? Como eu vou visualizar que a soma desses 4 vetores vai ser um vetor paralelo ao OP? Não dá para ter essa visualização. Porém, a gente pode provar isso algebricamente. E a gente vai fazer isso através da proporcionalidade, que é dada na proposição 1. Ou seja, para mostrar que U é paralelo ao P, eu vou mostrar que U é um múltiplo do vetor AP. Para isso, a gente vai trabalhar de novo com decomposição de vetores. Bom, aí eu vou fazer uma observação aqui. Esse quadrilátero inicial desse exercício, eu fiz ele meio torto, meio irregular, de propósito. Por quê? Por tentativa e erro. Se você fizesse quadrilátero, tipo como um retângulo ou um quadrado, que são casos particulares de quadriláteros, vai ficar difícil a representação geométrica. Porque se você fizesse um retângulo aqui, MN iriam coincidir, ou seja, os pontos médios iriam coincidir com a interseção. E aí todos eles, MN e P, iriam dar o mesmo ponto. E aí você teria um problema de representação geométrica que iria te atrapalhar a fazer o exercício. Então eu fiz o quadrilátero bem irregular, ele meio torto, de modo que MN não coincidam. Se você fizesse um quadrado ou um retângulo aqui, MN iriam coincidir, e logo P também iria coincidir com os dois. Então a sacada desse exercício é fazer uma representação geométrica onde o quadrilátero seja o menos regular possível, vai ficar mais fácil de você enxergar. A representação geométrica é um auxílio, né? Ela não é uma demonstração. Então bora lá. O vetor U, que é OA mais OB mais OC mais OD, eu tenho que mostrar que ele é paralelo ao P, ou seja, que ele é um múltiplo de OP. Ou seja, a rigor que a gente vai fazer aqui é manipular essa expressão de maneira que U fique em função de OP. Então a sacada inicial é decompor, é fazer como a gente fez no exemplo anterior, é decompor esses 4 vetores passando por OP. E aí a gente usa a hipótese de que esses caras são pontos médios, esse cara é ponto médio dessa diagonal, esse é ponto médio dessa diagonal e esse é ponto médio aqui. E aí a gente usa essas hipóteses desses caras serem pontos médios para identificar vetores opostos. Por exemplo, se esse cara é ponto médio aqui, DM é o oposto de BM, concorda? Logo eles se cancelam, então a gente vai usar essa sacada. Então, bora lá. Passo inicial é decompor o vetor, cada vetor dessa soma. Então, eu vou considerar inicialmente o vetor U, é decompor cada vetor dessa soma, passando por AP. Então, vamos olhar inicialmente para o primeiro vetor dessa decomposição, que é o vetor A, o vetor OA, desculpa. Então, aqui, vamos considerar aqui o vetor OA. Vetor OA, como eu posso decompor o vetor OA passando por OP? Então, seria OP, concorda? Naturalmente, passando por OP, mais... Aí eu tenho que vir até o A, certo? Eu não posso vir direto porque eu não uso o fato de ter ponto médio. Aí eu poderia ir por aqui e aqui, ou aqui e aqui. Porém, se eu for por aqui, esse cara aqui não é ponto médio nesse sentido. Então eu vou por aqui, olha só a sacada. Mais PN, mais NA. Por que eu fui por esse caminho? Você poderia ir por outro caminho? Poderia, mas no final não vai dar certo. Essa é a sacada. Eu fiz essa decomposição de maneira conveniente, de modo que eu possa passar pelos pontos médios e passando pelos pontos médios eu identifico vetores opostos. Então, olha só, eu vou ter OP mais PN mais NA, certo? OP mais PN, ó, esse cara é ponto médio aqui, e NA, esse cara é ponto médio aqui. Então, repetindo esse padrão, esse aqui seria, tudo isso aqui é a decomposição do vetor OA. E eu repito esse padrão para os outros 3. Vamos olhar para o OB. OB seria OP mais... Agora eu vou pôr PM. Se eu pôr para cá, eu não vou conseguir sair daqui para cá. Eu até consigo, mas não é ponto médio de ninguém aqui, ele é ponto médio aqui. Então, a ideia é fazer OP. Como eu quero chegar até o B, eu faço PM... mais PM mais MB, certo? Esse aqui seria a decomposição do vetor OB. Repito esse processo com o vetor OC. OC vai ser OP, sempre passando por OP, né, que a gente vai deixar em função dele. Mais, e aí, como eu quero chegar até aqui, OP mais PN mais NC. NC, certo? E aqui, por fim, eu tenho OD. OD vai ser OP
mais PM mais MD. Beleza? Ou seja, eu fiz a decomposição dos 4 vetores passando por OP. Essa expressão aumentou e eu quero deixar ela função somente de OP. E agora fica fácil fazer isso, por quê? Porque eu vou identificando opostos, né? Essa é a sacada de passar pelos pontos médios. Você poderia fazer decomposições diferentes, né, distintas dessas que eu fiz. Porém, você não conseguiria identificar vetores opostos. Então, a sacada é passar por pontos médios, né, para ir obtendo opostos. Bom, quantos OPs eu obtive aqui? 1, 2, 3, 4. Um por cada fator, né? Então, isso aqui vai dar 4 OP. Certo? 4 OP. E aí, eu tenho todos esses vetores que sobraram. O que a gente vai observar aqui, pela maneira que a gente fez a decomposição, que todos eles vão ter um oposto relacionado. Por exemplo, PN. PN é esse vetor daqui para cá. PN é o oposto de quem? De PM, concorda? Porque é ponto médio. PN sentido para lá, direita, sentido para esquerda. Então, PN e PM são opostos. Posso cancelar, certo? E aí eu posso repetir, né? Porque eu tenho mais 2 fatores de cada, mais um fator de cada aqui. PN é o oposto de PM, por ser ponto médio. Por hipótese, é um ponto médio, certo? Agora eu faço a mesma coisa com os outros. NA. NA está aqui. Quem seria um oposto de NA? Aqui, ó, NC. NA é o oposto de NC, porque N é ponto médio dessa diagonal. Então, NA é o oposto de NC. Corta, corta. Dá o vetor nulo. Agora, vamos olhar para o MB. MB tem algum oposto? Tem, né? O MD, porque aqui é ponto médio. Então, MB é o oposto de MD. Logo, olha só, cancelou todo o resto, né? A gente trabalhou com os 3 pontos médios aqui. Identificou os opostos, cancelou, sobrou só o 4OP, certo? Logo, o que a gente provou aqui? Que o vetor U é 4 vezes o vetor OP. Ele é um múltiplo do vetor OP. E aí, pela proposição 1, se um vetor é múltiplo do outro, o que está ocorrendo aqui é exatamente isso, então eles são paralelos. Logo, pela proposição 1, né? Pela proposição 1, a gente está aplicando ela aqui, o vetor U é paralelo, ao vetor OP. E a gente provou isso exatamente porque a gente mostrou que um é múltiplo do outro. Então, é uma demonstração bastante simples, a gente usou algumas sacadas aqui, né? Exatamente por isso eu fiz esse exemplo, e ele é um exercício da lista, certo? Então, sempre que for trabalhar com paralelismo, você mostra isso através de proporcionalidade. Mostrar que 2 vetores são paralelos, mostra que um é proporcional ao outro, e aí você está aplicando a proposição 1. Óbvio que você não precisa ficar comentando que você aplicou ela a todo momento, beleza? Com isso a gente fecha essa sessão de vídeos.